Todo mundo fechar o olhinho aí. Senhor Jesus, primeiramente queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Te pedir perdão porque nós não separamos um tempo, Senhor. Nós não separamos o tempo que é devido ao Senhor, para que nós possamos ser mais íntimos do Senhor e dedicar mais da nossa mente, mais do nosso coração à Tua presença, Pai. Senhor, abençoe minha mãe e que nada que venha sair da boca dela venha ser dela, mas sim proveniente do Senhor, Pai. Que os nossos corações possam estar abertos ao que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vocês estão bom? Salmo 81. Aleluia. Deus é bom. Salmo 81. Obrigado, Senhor. Vamos ler? Salmo 81. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor. Façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa. Porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de carga. Na sua aflição vocês clamaram, e eu os livrei do esconderijo dos trovões, lhe respondi. E eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha deuses estrangeiros no seu meio. Não se inclinem perante nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor. Eu sou o seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentarei Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. Obrigado, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender a sua palavra, o que o Senhor quer para nós. A tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra as nossas mentes e corações para entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Amém? Os irmãos podem assentar? Está todo mundo bem, irmãos? Alguém cansado? Alguém com sono? O sono, eu acho que o sono é uma das evidências muito palpáveis de que Deus está no controle, né, da nossa vida. Sono, por ser uma coisa tão normal, a gente não dá tanta importância. Estava pensando nisso hoje, não está nem escrito. Mas o sono é um negócio que nós não temos controle. É uma coisa simples, mas que faz a gente refletir. Deus controla todas as coisas, inclusive o meu sono, a minha vontade de dormir. Já reparou que quando a gente tenta lutar contra o sono é pior? Você fala, não vou dormir, não vou dormir. Você pensa que não, você já tirou um cochilo de 3 segundos? Nós não controlamos. Até o nosso sono, Deus controla. O Salmo 81, ele é um salmo de festa. Ele é um salmo de alegria. O salmista Davi convida as pessoas a celebrarem, a se alegrarem. O Salmo 81, ele acontece numa festa que acontecia naquela ocasião em Israel, que era uma festa que chamava Festa da Colheita. E acontecia no final de setembro e no início de outubro. Então o povo se juntava para celebrar, para comemorar. O povo de Israel celebrava o Senhor, cantava hinos. E o salmista, nesse salmo, chama esse povo de Deus à adoração, à celebração, a salmodiar, a dizer que o Senhor era bom. E essa festa da alegria tem 3 coisas muito importantes que eu anotei que eu queria falar para vocês. Essa festa solene, ela acontecia para glorificar o nome do Senhor.
para dizer que ele era bom, que ele era misericordioso. Essa festa acontecia também para o povo agradecer a Deus a proteção que Deus dava para eles lá nos tempos do Egito. A provisão que Deus trazia, o maná que o Senhor mandava do céu. Então, era uma festa de gratidão. E era uma festa também de agradecimento a Deus, pela proteção que o Senhor Deus dava para eles e um agradecimento pela provisão. Deus nunca deixava faltar nada para eles. Então, eles se juntavam para glorificar a Deus, para celebrar e para dizer que o Senhor nunca deixou faltar nada para eles. E o mais interessante, além dessas coisas que eles faziam, o motivo deles celebrarem, deles adorarem, deles salmodiarem, é porque eles queriam dizer para as nações assim, olha, não existe nenhum Deus igual ao nosso Deus. Eles tinham orgulho e honra de falar assim, olha, não tem outro Deus como o nosso Deus é o mais soberano, o Deus de Israel é o mais fantástico entre as nações. Era uma festa para dizer assim, olha, não há um Deus como o nosso Deus, não há um Deus maravilhoso como o nosso Deus. Olhem, ó nações, e vejam o que Deus fez. Eles faziam questão de lembrar isso todas as vezes que eles reuniam. Interessante que eles... Vou tomar água virada para cá para não falar que eu estou tremendo. Mas eu estou. Olha que interessante. Esse povo nessa época, o povo de Jerusalém, eles saíam das suas casas, montavam as barracas nas ruas, nesse período de festa, para eles lembrar lá do tempo do Egito, que eles saíram do Egito, caminhavam no deserto, lembram? E faziam as suas cabanas, as suas tendas. Então, nessa época dessa festa, eles faziam isso. Saía das suas casas, montavam as suas tendas pelas ruas para lembrar, olha de onde Deus nos tirou. Hoje nós estamos aqui. Então, essa festa, ela tinha esse contexto histórico, para eles lembrarem de onde eles tinham saído. Tinha também um contexto agrícola, porque era o fim de colheita, então tudo que eles colhiam, tudo que eles tinham de bom, né, que colhiam das plantações, eles levavam diante do Senhor, entregavam suas ofertas, suas primícias e agradeciam. Então era uma festa pós-colheita. E o mais legal dessa festa que eles faziam anualmente era uma festa que tinha um ato profético. Calma, não me espanquem, me amem. Como que era esse ato profético? Essas festas tinham um único sentido: apontar para Jesus Cristo que viria e resgataria definitivamente o seu povo, que manifestaria a sua glória. Apontava para o Criador, para Jesus. Então, no momento dessa festa, tinha uma cerimônia que o sumo sacerdote... Era só ele que podia fazer essas coisas. Ele pegava um jarro de ouro e ele saía pela cidade com esse jarro em procissão, cantando. E ele ia lá no tanque de Siloé, enchia esse tanque de água, voltava cantando e derramava essa água lá no tabernáculo, lá no altar. Derramava essa água, simbolizando assim, olha, um dia virá um. Era profético, apontava para Jesus. Ele falava assim, olha... E o mais legal que eu anotei aqui, ó, ele ia e voltava cantando Isaías 12:3. E vós, com alegrias, tirareis das águas das fontes da vida. Imagina, gente, o sacerdote com esse barro de ouro, cheio de água, cantando pelas ruas. Vocês tirarão água daquele que só pode dar a vida. Ele falava de Jesus. Ele dizia assim, olha, um dia virá alguém que é a fonte de água viva, que era Jesus. Falava sobre Jesus, apontava Jesus. E esse salmo, estou falando muito rápido, não grita gol aí, tá, irmãos? E esse salmo, ele tem um tom de exaltação a Deus, de louvor, de adoração e, o mais importante, de obediência a Deus. E o bacana dessa festa era para o povo lembrar de onde Deus tirou eles. O que eles faziam, como que eles viviam, da escravidão e onde Deus colocou eles. E era uma festa para eles também pensarem, eu quero continuar servindo a Deus? Eu quero mesmo me arrepender? Ou não? Vocês entendem?
Então, o salmista escreveu esse salmo nesse contexto. Do versículo 1 ao versículo 7, nos chama a adoração, nos chama a exortar a Deus, nos chama a adorar o nome do Senhor, é um convite. E do versículo 8 ao 16, é um pedido à obediência, para nós obedecermos a Deus. Os versículos de 8 para frente são versículos de exortação, de chamamento mesmo. Aí você pode virar e falar assim, poxa vida, exortação? Nem uma quarta. Mas quando a gente fala de exortação, dá-se a ideia que é puxar o cabelo, não. Que é puxar a orelha, né? Não é nada disso. Exortação, nesse sentido, é um sinônimo de encorajamento. O Senhor quer nos encorajar. Ele quer nos colocar para frente. Ele quer que a gente entenda que tem um propósito para as coisas do reino de Deus acontecerem. Então, eles recebem essa exortação da parte do Senhor. Se você notar bem, o versículo 1 e 2 são versículos com palavras de ordem, né? O versículo fala assim, versículo 1 e 2. Vou falar os verbos, tá? Que são ações. O que Deus queria daquele povo? Fala assim, cantem de alegria, aclamem, comecem o louvor, toquem. Era um chamado de Deus para aquele povo para se reavivarem, para não se esquecerem. Amém? Com alegria e com júbilo. A gente aprendeu isso aqui na SEB, eu não sei nem qual das SEBs, mas que falou que antes de Davi, as solenidades, os encontros, podemos dizer assim, os cultos, eram todos regidos pelo sacerdote, né? Então, era o sacerdote que pegava, era o sacerdote que fazia, e as pessoas ficavam, basicamente, como espectadores de tudo que ia acontecer. Quando Davi recebe uma ordem de Deus, ele dá uma revitalizada nesse culto, nesse momento solene. Ele traz a música, ele traz os instrumentos, e ele chama o povo a participar dessa adoração a Deus, como se fosse reformulando esse momento da adoração. Reverente, obviamente, mas com muita alegria e muito vibrante. Não era um negócio... não. Tinha isso não, irmãos. Era alegria, era símbolos sonoros, era música, era dança, porque o povo celebrava a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Então, se na antiga aliança apenas os sacerdotes podiam se achegar, na nova aliança, pelo sangue de Jesus, Deus, através da pessoa de Jesus, nos fez sacerdotes. Hoje nós podemos entrar, nós podemos celebrar, nós podemos cantar salmos, nos alegrar na presença do Senhor. Nós podemos chegar ao Senhor sem medo, chegar diante da presença dEle, porque o véu foi rasgado. Nós temos liberdade para adorar a Deus. E se a nossa vida é uma vida de adoração a Deus, desde a antiga aliança, depois do sacrifício de Jesus mais ainda, porque Ele foi o sacrifício perfeito, a pergunta que eu fiz para mim, que eu faço para você é, se a nossa vida tem sido uma vida de adoração a Deus? Essa pergunta ressoa no meu coração e na minha vida. Nós, cristãos, nós vivemos uma vida para glorificar a Deus? O apóstolo Paulo diz isso. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, vou trazer para nós, quer trabalhar, quer dirigir a van, né, Léo? Quer vender, quer pastorear, tudo. Quer fazer escova no cabelo, Alice. Nós que somos dona de casa, estou lavando, estou passando, estou cuidando da minha família. Portanto, tudo que vocês fizerem, nós devemos fazer para a glória de Deus. E será que a nossa vida tem sido uma vida de glorificação a Deus? Pergunte isso para você mesmo, né? Uma vida de glorificação a Deus, irmãos, eu acredito que é uma vida alegre, plena em Cristo, é uma vida grata. Não tem como nós servirmos a um Deus que fez tudo por nós e nós ficarmos murmurantes,
cabisbaixo, moribundo, sem direção. Não faz sentido. Se eu sirvo a um Deus que me deu todas as coisas, se eu sirvo a um Deus que deu seu único filho por mim, se eu sirvo a um Deus que faz eu acordar todos os dias, que permite que eu durma e que permita que eu acorda, e eu não tenho alegria nisso, eu vou ter alegria em quê? A vida do cristão, ela é uma vida alegre. Ela é uma vida alegre com episódios de tristezas. Às vezes, Satanás vem e nos assalta, né? Tira de nós uma alegria, mas é uma coisa que passa. Mas, na maioria das vezes, nós estamos felizes em Cristo, dando glória ao nome dEle, exaltando o nome dEle por tudo que Ele fez, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Fomos resgatados por Ele. Então, há muito mais motivos para nós celebrarmos do que para nós ficar triste, borocochô, reclamando, né? O povo de Israel, eles ficaram muito tempo no deserto, eles não conseguiram que a promessa de Deus fosse cumprida na vida deles da forma que Deus quis, porque eles perderam muito tempo reclamando. A gente reclama demais, irmãos. A gente reclama de tudo. A verdade é essa. Eu também. Está chovendo? Meu Deus, minha casa está molhando. Senhor, não aguento mais. Papai, esse cheiro de mofo. Se está sol, nós estamos reclamando também. Oh, Deus, que sol. Oh, minha muleira. Ai, Senhor, quem que aguenta? Não aguenta respirar. A gente reclama de tudo, gente. Eu acho que se nós fôssemos mais gratos a Deus, nós viveríamos melhor. Não é verdade? Por tudo que Deus fez. E o texto continua. Do versículo 3 ao 5. Deixa eu ler com vocês. 3 e 5. Troquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Os irmãos que vêm na SEB, talvez esteja mais familiarizado, né, com o Antigo Testamento. E lá na época de Gênesis, o Pentateuco ali, né? Êxodo, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, nesse tempo da Bíblia, existia um calendário que eles seguiam certinho, né? Esse calendário meio que regiam, né? Organizava a agenda do povo judeu. E eles eram guiados por esses ciclos da lua e do sol. Então, nesse ano desse povo, existiam 3 festas que eles celebravam muito, e eles festejavam, e eram festas que Deus mandou que eles observassem, que era a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa do Tabernáculo. Era um decreto de Deus para esse povo. E Deus muda? Não. Deus muda de ideia? O Velho Testamento não existe? Não, né? Os preceitos de Deus são mesmos. Aí você pode virar para mim e falar assim, mas Vanessa, como é que nós hoje, né, no século XXI, uma igreja reformada, como celebrar essas coisas, como colocar isso em prática, como aplicar isso na nossa realidade cristã hoje, se nós não somos judeus, né? Se nós não guardamos as mesmas festas? Congregando. A reunião da igreja, a reunião dos santos, tudo que nós fazemos aqui é um local solene, onde nós fazemos todas essas coisas, onde nós lembramos do sacrifício de Jesus, do que Ele fez, falamos da sua palavra, tudo o que acontecia antes na velha aliança, realmente nós vivemos hoje, depois de Jesus Cristo ter derramado o seu sangue lá na cruz. Hoje a festa não é mais física, né? Hoje ela está dentro de nós. Há um Deus morando em nós, habitando em nós. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, é para lembrar que um Cordeiro Santo deu a vida por nós. E por causa dele, nós temos vida. E às vezes as pessoas falam assim, olha, viu como é que isso derruba a ideia de eu não preciso ir na igreja? Alguns mandamentos nós só conseguiríamos cumprir nesse ambiente. Na comunhão. Irmãos, a comunhão com a igreja é a coisa mais maravilhosa que existe. Ela nos ensina a viver com pessoas diferentes de nós. Ela ensina a gente a ser mais tolerante. Ela ensina a amar uma pessoa que não tem nada para oferecer para a gente. Eu acho que o maior presente que Deus deixou para nós foi a igreja de Cristo. Nós devemos amar a igreja. Porque Jesus Cristo, Ele é a realidade dessa nova aliança.
todas as festas que eu falei para vocês apontavam para o sacrifício de Jesus. E eu anotei aqui uma frase do Spurgeon, que fala assim, olha, que as festas na antiga aliança eram gotas, mas Jesus veio e ele é o oceano. As festas eram raios, mas Jesus é o sol. Então ele veio. Então hoje nós temos muito mais motivos para nos ajuntarmos, nos reunirmos, celebrarmos, salmodiarmos ao Deus que fez todas as coisas por nós. Então as festas apontavam para um Cristo que eles nem conheciam. Hoje nós vivemos e entendemos quem Ele é. Amém? Cristo é o Cordeiro, né? Morto desde a fundação do mundo e para sempre. Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso sustento e Ele é a nossa segurança. Então, tudo que eles esperavam lá no deserto, tudo que aconteceu com eles, nós vivemos isso hoje na prática, através do sangue de Jesus derramado na cruz. Toda provisão vem dele, todo cuidado vem dele, toda segurança vem dele, e nós reunimos por causa dele. Nós celebramos Cristo por causa dele, por causa do que ele fez. Ele é a verdadeira primícia. Ele é a fonte da salvação. Então, as nossas assembleias, as nossas festas, a nossa alegria, não acontece só 3 ou 4 vezes no ano. Ela acontece todo culto, todo domingo, toda quarta, toda hora que a gente reúne. É motivo de nós celebrarmos, adorarmos e exaltarmos aquele que vive e reina. As nossas festas são semanais. São semanais. Antes eles esperavam 1 ano, festa da Páscoa. Esperava. Hoje não, irmãos. Nós temos liberdade. Jesus rasgou o véu, nós temos livre acesso ao Pai. Jesus é maravilhoso. Como cristãos, todo dia é dia de festa, todo dia é dia de alegria, todo dia é um dia oportuno de adorarmos a Deus. Radiantes, alegres, felizes pelo que Deus fez. Como o pastor Elvis falou no culto de domingo, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque a nossa alegria, irmãos, não tem a ver com as coisas que acontecem aqui. Se a nossa alegria tivesse a ver com isso, nossa alegria é porque nós servimos a um Deus vivo. A nossa alegria é porque nós servimos ao Senhor que nos dá vida. Deus, Ele nunca nos abandona. Nunca. Deus, Ele não é um Deus que está aqui agora e que daqui a pouco não está mais. Eu estou agora. Desisti, vou embora. Não. Deus sempre está. Deus sempre está presente. Toda hora que você pedir, toda hora que você clamar, toda hora que você orar, não importa. Não importa qual é a situação. Talvez para você, naquele momento, você pode pensar, Deus não está me ouvindo. Mas Ele está. Ele está com seus ouvidos atentos. Ele está com seus olhos abertos, atento a todo o nosso pedido. Hoje eu atendi uma moça. Irmãos, pensa numa pessoa. Senhor, tem misericórdia. Quando ela entra na minha loja, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Ela usa um tampão assim no olho. E ela está com esse tampão, tem mais ou menos, vai fazer 5 anos que eu estou no Boticário, uns 5 anos. E ela nunca tirou. Ela nunca foi curada. Tem vezes que ela entra, que eu oro por 2 coisas. Senhor, que vá outra atendente, ou que se for eu, que seja bem rápido, Senhor. Hoje ela entrou e falou comigo assim, eu esqueci uma carteira aqui em cima do seu balcão, eram os documentos dos meus pais mortos. E eu, não. Ela virou para mim e falou assim, olha, eu acho que Deus olha para mim todo dia e pensa assim, olha, qual que é o jeito que eu vou fazer essa mulher sofrer hoje? Olha como que as pessoas são cegas espiritualmente. Eu olhei para ela assim, pensei assim, olha, que tristeza. Se você fosse cega apenas os olhos físicos, mas você é cega espiritualmente. Irmãos, quando nós temos uma visão errada de quem Deus é, nós somos as pessoas mais sofredoras do mundo.
Mas quando nós sabemos dentro de nós quem é o Senhor, o que Ele faz, isso aqui nosso pode estar definhando, mas aqui dentro nós sabemos em quem nós temos crido. No Senhor, que é fiel para cumprir, que nos sustenta, que nos guarda. Senhor, não estou boa aqui, mas aqui dentro eu quero que o Senhor me restaura. Aqui eu quero que o Senhor cuida de mim. Irmãos, eu nunca vi um tempo com pessoas tão fracas e doentes emocionalmente. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Se Deus não vier com graça, com poder e com misericórdia e interferir de forma poderosa, nós vamos sofrer muito. Mas o Senhor Jesus, Ele tem vida nova para todos nós. Se nós confiarmos nele, se nós entregarmos a nossa vida de verdade para Ele, porque o Senhor mesmo disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é nisso que nós devemos nos apegar. Estar na igreja, reunir com os irmãos, é que torna o evangelho que a gente ouve não palpável. Estar aqui faz esse evangelho ser visível aos nossos olhos. Quando nós estamos em unidade, congregando, lendo a palavra, tudo que nós não enxergamos, nós conseguimos ver. Isso é evangelho, isso é ser igreja, isso é comunhão. Vocês entendem? A reunião, a solenidade, ouvir a palavra, estar com os irmãos, faz nós vermos a igreja, a reunião, o momento do louvor, como uma hora de glorificação ao nome do Senhor. Nós precisamos, até o fim das nossas vidas, permanecer na congregação. É uma ordenança. Deus ordenou. Do versículo 6 para frente, o salmista, ele muda a pessoa, né? E ele começa a falar de Deus. Ele diz assim, do versículo 7 para frente. 7, não vou ler tudo, tá, irmãos? Deus fala assim, olha, na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do meu esconderijo dos trovões lhes respondi. Sabe o que o Senhor está falando aqui para esse povo? Olha, até nos momentos de que vocês mais foram rebeldes, eu estava lá com vocês. E eu fiquei pensando que quantas vezes não acontece isso com a gente também, né? Da gente olhar para nós e falar assim, nossa, esses dias eu acho que o Senhor não está comigo. Aquele povo tinha desobedecido a Deus, mas o Senhor disse, eu prometi que eu estaria com vocês. Eu livrei vocês da mão do inimigo. Lembra quando eu tirei vocês? Do versículo 10, fala assim, versículo 10. Eu sou o Senhor Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu os alimentarei. Tinha passado muito tempo aqui já, que eles tinham estado no deserto, né? E o Senhor queria que eles lembrassem. Lembra de onde eu tirei vocês? Lembra que lá eu mandava manar dos céus e vocês comiam? Esse mesmo Deus que fala com vocês hoje. É esse mesmo Deus que fala com a gente hoje. E esse salmo, esse versículo, quando Deus manda o povo lembrar, eu pensei que era muito para nós também. A gente olhar para a nossa realidade cristã, hoje, de vida de igreja, e pensar, de onde Deus me tirou? Meu Deus, onde que eu estaria se não fosse o Senhor? É o Senhor fazendo a gente pensar assim, olha, lembra de onde eu tirei vocês? Lembra que eu dava comida na boca suas? Eu sou o mesmo Deus que está aqui hoje. Se vocês clamarem, se vocês pedirem, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, é o Deus que livrou a gente hoje do pecado. O sacrifício de Jesus na cruz não nos livrou da escravidão do Egito, nos livrou da escravidão do pecado. Nós estávamos condenados à morte, mas o sacrifício de Jesus na cruz nos trouxe para um reino de luz, um reino de amor. É um tempo de nós pensarmos, às vezes, irmãos, a gente fica no comodismo da igreja, vira uma coisa robótica, vir,
na oração, vim na quarta, vim no domingo, e a gente fica naquele estágio morno. Mas se a gente parar para pensar de onde Deus nos tirou, irmãos, eu não consigo pensar. Não consigo. Eu não consigo imaginar, se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu acho que eu tinha morrido. De verdade. Sabe quando você olha para trás e pensa assim, meu Deus, naquela situação, como que eu consegui? Era a mão do Senhor. Deus, aquele dia era para eu ter morrido, mas a mão do Senhor estava ali. Deus, ainda que nenhum desses milagres visíveis acontecessem, Deus, através de Jesus, me deu salvação, me deu vida eterna. Hoje nós não somos mais escravos, Jesus nos livrou, Jesus nos deu vida em abundância. Esse é o maior presente da salvação. Se nós pararmos para pensar de tudo que Deus nos livrou, tudo que Ele fez por nós, nós não estaríamos aqui só nos domingos, cantando, celebrando, dando graça e vibrando. Nós faríamos isso da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Agradecendo a Deus. Nós somos ingratos, irmãos. A gente acostuma com as bênçãos de Deus. A gente pede para Deus um trem. Deus dá. E a gente, não está legal mais. Eu queria aquilo outro, Deus. A gente é ingrato. Nós não temos contentamento. Essa semana eu falei com meu esposo isso. Falei, amor, Deus quer que a gente seja mais grato. Mas a gente só quer. Deus dá graça. Filho, esse caderninho aqui é para você. Tá, filho? Tá, Jesus, obrigado. Eu ganho. Mas se eu tivesse um de 200 folhas. A gente é ingrato. Eu acho que Deus quer que nós sejamos gratos com o que nós temos hoje, para amanhã Ele dá para nós o que Ele está prometendo. Deus tem grandes coisas para nós, irmãos. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Foi Ele que começou, foi Ele que nos salvou. Aleluia! O Senhor é fiel, mesmo quando a gente é infiel. Parece clichê, parece repetitivo isso, mas Deus é fiel. Nós oscilamos. Hoje nós amamos, amanhã nós não amamos tanto. Deus não. Deus ama com amor incondicional, sem pausa, permanente, o tempo todo. Ele nos ama da forma que somos, imerecedores, incapazes. Mas quando nós nos chegamos a Ele, Ele com suas cordas de amor nos atrai e fala, vem, filho, vem. O Senhor nos ama. Ele tem vida para nós. E o mais importante que eu peguei desse salmo, mais importante que nós ouvirmos o que Deus fala para nós, porque no versículo 10, o salmista diz isso. Ele diz, eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito, abra sua boca que eu te alimentarei. E um versículo lá abaixo, ele fala assim, olha, versículo 11, mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não quis obedecer-me. Versículo 13, fala assim, olha, se o meu povo apenas me ouvisse. Esse é um chamado de Deus para nós. Muito mais do que nós apenas ouvirmos, nós precisamos obedecer, irmãos. Obedecer o que o Senhor tem para nós. O Senhor não quer que nós sejamos apenas ouvintes. O Senhor quer que nós praticamos a sua palavra. Ele quer que nós obedecemos. Essa é a centralidade do Salmo. Ouvir e obedecer. Porque nós só podemos ter uma vida de louvor e de adoração dos primeiros versículos se nós plenamente obedecermos ao Senhor. Quando o Senhor fala, nós precisamos ouvir. Só que às vezes nós estamos tão embaralhados nos nossos pensamentos, na nossa ansiedade, no nosso excesso de futuro, que a gente não consegue ouvir. Nós precisamos louvar ao Senhor. Cantar salmos, vibrar, mas com obediência. Louvor sem obediência, o Senhor não aceita. No versículo 13, a gente vê uma intenção do Senhor. Ele diz, se os meus filhos me ouvissem. Então você vê uma intenção de Deus em restabelecer o relacionamento com aquele povo. Então vocês percebem que na maioria das vezes é a nós que sai. Mas Deus sempre está ali, querendo se relacionar. Deus está ali sempre chamando. Deus está ali sempre querendo nos conduzir. É a gente que escapa.
É a gente que dá um jeitinho de sair. Mas o Senhor está sempre nos chamando. Nós não obedecemos, mas Ele tem boas intenções para nós. A palavra dele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É a nossa que às vezes não é. A desobediência ao Senhor causa danos para nós mesmos. Irmãos, se nós fôssemos de verdade obedientes ao Senhor, muita coisa ruim que já aconteceu com a gente, talvez não teria acontecido. Porque a desobediência traz consequências seríssimas. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, certamente nós ouvimos outras vozes. Não é do capetinha, nem do anjinho, tá? A gente pensa isso, né? Quando a gente para de ouvir a voz de Deus, será que tem um anjinho aqui falando, não faz, um capetinha falando, faz? Não. Nós começamos a ouvir a nossa própria voz. E às vezes isso é perigosíssimo. Quando o nosso coração começa a falar, quando a nossa emoção começa a falar. Pode ser um poço sem fim. Nós precisamos silenciar o nosso coração, silenciar as vozes nossas, do que nós queremos, para ouvir a voz de Deus. Amém? Nós precisamos ter compromissos com o Senhor. No versículo 10 ele fala que ele fala, eu sou, né? E ele diz, se o meu povo tivesse me ouvido, nada disso teria acontecido com eles. Mas eles desobedeceram a Deus. Meu pai falava muito isso quando eu era criança. E meu pai fala até hoje. Que a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Entenderam? Ouve mais. E fala menos. Né? Mas a gente só quer falar. Estava na casa do meu pai esses dias. E eu estava tão cansada e eu tentava dormir. Gente, mas eles falavam tanto. Parecia uma briga de línguas. Eu levantei e falei assim, gente, a língua sua está doendo, não? De tanto que eles conversavam. Não é normal, tá, gente? Pode conversar, é brincadeira. Mas quando nossos pais falavam isso, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é para a gente ouvir mais. Irmãos, eu estou aprendendo isso às duras penas. Porque a minha boca até coça para falar às vezes. Mas eu preciso colocar em prática o que Deus tem falado comigo. Fica calada. Ouve mais e fala menos. Quem pediu sua opinião? Para que você está falando? Você só dá conselho para alguém se a pessoa pedir. Se ela não pediu, cala a sua boca. Mas a gente é afobado, né? A gente quer falar. E às vezes não tem necessidade. Deus quer que a gente ouça. Deus quer que a gente ouça e obedeça. Não é só ouvir. Ouvir é muito fácil. Já estou acabando. Para encerrar, eu coloquei 3 tipos de ouvintes aqui. Mas, irmão, não fica bravo comigo, não. Eu coloquei 3 tipos de ouvinte, né? E na igreja tem muito, né? Eu coloquei que tem um ouvinte seletivo e interesseiro. Vocês já ouviram? O pastor está pregando e ele só pega aquilo que... essa palavra é para mim. Oh, glória. Ele é seletivo. Aquilo que ele não vai ser muito legal, ele, não, isso aqui não. Isso aqui não é para mim. O ouvinte seletivo. Não tem aqui na igreja, tá, irmãos? É só um exemplo, misericórdia. Ele só ouve aquilo que seu coração deseja. Então, ele seleciona de acordo com o que ele quer. É um ouvinte seletivo. Tem ouvinte educado também. Você fala, ele ouve. Amém, irmão? Ele ouviu sim, mas ele não entendeu nada do que você falou. Não entendeu nada do que Deus quis falar. E tem um ouvinte genuíno. Aquele que escuta, ouve a palavra e pratica. Ou pelo menos tenta colocar em prática, se esforça e fala, Senhor, não está fácil não, mas eu estou me esforçando, Senhor. Eu quero colocar em prática aquilo que eu ouvi do Senhor, a ser mais obediente, a temer ao Senhor, a estar na congregação dos irmãos com salmos, júbilos de alegria, vibrando pelo que o Senhor fez. Nós precisamos ser ouvintes genuínos. Ser um ouvinte sério é considerar cada palavra que é falada aqui através dos pastores. Deus, essa palavra foi para mim demais.
Não foi para ninguém, Senhor, foi para mim. Eu preciso mudar. Eu preciso colocar em prática. Eu preciso ser melhor. Irmãos, verdadeiramente, se nós colocarmos em prática tudo que nós ouvimos aqui, nós seremos o povo mais feliz dessa terra. O Senhor falou para aquele povo, se vocês tivessem me ouvido. Eu acho que Deus fala isso muito para nós hoje. Igreja Missão Ágape, se vocês estiverem ouvindo de verdade o que o Senhor tem, o que o Senhor está falando, nós sofreríamos menos, nós seríamos mais felizes. Os discípulos ouviram e obedeceram à voz do Senhor. Para nós encerrarmos, João 14, 23. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel. João 14, 23 diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Nós só seremos uns com os outros e um em Cristo quando nós obedecermos a Deus. Os discípulos estavam conversando com Jesus pouco antes da crucificação. E Jesus fala para eles: olha, obedeçam a minha palavra e as praticam. Se vocês colocarem em prática tudo que vocês ouviram nesses 3 anos, vai vir situação difícil para vocês. Jesus ia ser entregue. Mas se vocês ouvirem e praticarem, eu derramarei graça sem medida sobre a vida de vocês. Permaneçam firmes. Obedeçam ao Senhor. Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Ele deu o seu sangue pela sua igreja, para que nós estivéssemos aqui hoje. Se tão somente nós ouvirmos, se nós obedecermos. O Senhor diz para mim nessa noite: Vanessa, se você ouvisse e obedecesse, nós seremos o povo mais feliz dessa terra. Reunimos como igreja, com júbilos, com salmos, com cânticos, com louvores, entendendo quem Ele é e por que nós estamos aqui. Que Deus abençoe.